Existe um lugar na Terra onde bússolas enlouquecem, aviões desaparecem e até satélites falham. E não é o Triângulo das Bermudas. Nos próximos minutos você vai conhecer 5 mistérios que desafiam a ciência há décadas. Alguns desses mistérios foram investigados oficialmente por governos, outros simplesmente foram abandonados sem resposta. O número 3 vai gelar seu sangue. Se você acha que vivemos em um mundo completamente explicado pela ciência, prepare-se para ter suas certezas abaladas. Hoje vamos mergulhar em 5 enigmas que continuam sem resposta. Fenômenos reais, documentados, investigados por cientistas do mundo inteiro, e que continuam, até hoje, absolutamente inexplicáveis. Não é teoria da conspiração, não é lenda urbana. São fatos registrados que a ciência simplesmente não consegue decifrar. Fica até o final, porque a reviravolta vai mudar tudo. Mistério número 1. O zumbido de Taos. O som que só alguns conseguem ouvir. Taos, Novo México, uma cidade pequena, tranquila. Mas desde os anos 90, algo estranho acontece lá. Cerca de 2% da população ouve um som constante. Um zumbido de baixa frequência, dia e noite, sem parar. Parece simples, certo? Deve ser alguma máquina, alguma instalação industrial. Errado. A história de Karen Lydon ilustra o pesadelo. Ela se mudou para Taos em 1993, em busca de paz. Na primeira noite, não conseguiu dormir. Um zumbido constante, como um motor diesel rodando longe. Ela achava que era do vizinho, mas não era. Ela reclamou com a prefeitura. Ninguém mais ouvia. Seu marido dormia tranquilamente ao lado dela, enquanto Karen passava noites em claro, tampando os ouvidos, chorando de exaustão. Em 1993, o Congresso americano autorizou uma investigação oficial. Cientistas da Universidade do Novo México, engenheiros, especialistas em acústica. Eles instalaram equipamentos supersensíveis por toda a cidade. Resultado? Nada. Nenhuma frequência anormal foi detectada. Nenhuma fonte de som identificada. Mas as pessoas continuavam ouvindo. E não eram loucas. Eram professores, engenheiros, médicos, teorias, várias. Bases militares secretas testando armas sônicas, frequências naturais da crosta terrestre, algum tipo de sensibilidade auditiva extrema de certas pessoas, experimentos do governo com ondas eletromagnéticas. Nenhuma foi provada. O mais perturbador: Taos não é o único lugar. Relatos idênticos acontecem em Bristol, Inglaterra, Windsor, Canadá, e outras cidades ao redor do mundo. Milhares de pessoas. Mesmo som. Nenhuma explicação. E o pior: muitos dos que ouvem desenvolvem insônia crônica, depressão, e alguns simplesmente fogem de suas cidades. Porque você não consegue fugir de um som que ninguém mais ouve. E o próximo mistério é ainda mais impossível de explicar. Mistério número 2. Círculos perfeitos no deserto que surgem e desaparecem sozinhos. Namíbia, África. No meio do nada, espalhados por milhares de quilômetros, existem círculos perfeitos na areia. Alguns com 2 metros de diâmetro, outros com 15. Milhões deles. E dentro desses círculos, nada cresce. Absolutamente nada. As tribos locais chamam de pegadas dos deuses. Em 2013, o biólogo Walter Tschinkel decidiu resolver o mistério de uma vez por todas. Ele escavou os círculos, analisou o solo, estudou insetos, plantas, tudo. Passou anos nisso. Descobriu algo perturbador. Os círculos vivem. Eles nascem pequenos, crescem ao longo de décadas, vivem por até 75 anos. E então morrem, desaparecem, e novos círculos surgem em outros lugares. Mas por que eles existem? Teoria 1. Cupins subterrâneos comem as raízes em padrões circulares. O problema? Nem todos os círculos têm cupins. E os que têm, os cupins chegaram depois, não antes. Teoria 2. A própria vegetação se auto-organiza para otimizar o uso de água. As plantas criam zonas de sacrifício, onde nada cresce, concentrando água para a vegetação ao redor. Mas como plantas sem cérebro se coordenam com tanta perfeição? Teoria 3. Gases tóxicos subterrâneos sobem em pontos específicos, matando a vegetação.
mas não há evidência de gases, e os padrões são geometricamente perfeitos demais. Em 2019, descobriram círculos idênticos na Austrália. Mesma aparência, mesmo comportamento, do outro lado do planeta. E agora, em 2024, imagens de satélite revelaram padrões similares em outros 15 países. Algo está criando círculos perfeitos em desertos ao redor do mundo. Algo que segue regras que não entendemos. Algo que está vivo. Mas não é um organismo. E a cada ano surgem mais círculos. Lentamente, silenciosamente. Como se algo estivesse se espalhando. Antes do próximo mistério, se você está curtindo essas histórias, já deixa o like agora. Isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais gente que gosta desse tipo de conteúdo. E acredite, o que vem agora é o mais perturbador de todos. Mistério número 3. O objeto no fundo do mar que não deveria existir. 2011. Oceano Báltico, entre Suécia e Finlândia. Uma equipe de caçadores de tesouros, usando sonar de última geração, varre o fundo do oceano procurando navios naufragados. De repente, o sonar mostra algo impossível. No fundo do mar, a 90 metros de profundidade, há uma estrutura circular perfeita, 60 metros de diâmetro, com o que parecem ser rampas, corredores e uma pista de pouso no topo. Peter Lindbergh, líder da expedição, achou que tinha encontrado um OVNI submerso. A imagem do sonar era alienígena. Em 2012, eles mergulharam. O que encontraram foi ainda mais estranho. A estrutura é feita de um tipo de rocha vulcânica que não existe naquela região. A formação tem ângulos de 90 graus. Natureza não faz ângulos retos. E há marcas de arrasto no fundo do mar, como se o objeto tivesse sido colocado ali. Mas aqui começa o verdadeiro mistério. Todo equipamento eletrônico falhava quando se aproximava do objeto. Câmeras desligavam. Telefones satélite perdiam sinal. Até o equipamento de mergulho apresentava problemas. Geólogos foram chamados. Primeira teoria. É só uma formação glacial natural. Mas análises mostraram que a rocha tem 140 mil anos, muito mais antiga que qualquer era glacial da região. Segunda teoria. É um antigo vulcão submerso. Problema? Não há atividade vulcânica registrada naquela área. Nunca. Análise do material trouxe algo ainda mais bizarro. A rocha contém metais e compostos que não deveriam estar lá. Limonita e guetita em concentrações anormais. Como se tivesse sido exposta a calor extremo. Mas espera, fica mais estranho. Em 2016, análises de carbono dataram amostras orgânicas encontradas Na estrutura. 14 mil anos. Isso significa que quando essa coisa estava na superfície, humanos da Idade da Pedra podem ter visto ela. E tem mais. Há um segundo objeto idêntico a apenas 200 metros de distância. Como se fossem uma dupla. Teorias oficiais hoje. Formação geológica bizarra, mas natural. Bunker nazista da Segunda Guerra Mundial afundado. Arma secreta soviética. Meteorito que caiu no mar. Nenhuma dessas teorias explica. Por que equipamentos eletrônicos falham? Por que os ângulos são tão perfeitos? Por que a composição química é anômala? Por que há 2 objetos idênticos? A Suécia classificou a área e não permite mais mergulhos não autorizados. Oficialmente para proteger o ambiente marinho. Extraoficialmente, ninguém sabe por quê. Peter Lindbergh morreu em 2020. Até o fim da vida, ele afirmava, aquilo não é natural. E até hoje, no fundo do Mar Báltico, aquela estrutura permanece, silenciosa, inexplicada, esperando. O que você vai ver agora fez pesquisadores desistirem da investigação. Mistério número 4. O livro que ninguém consegue ler há 600 anos. 1912. Itália. Um negociante de livros raros chamado Wilfrid Voynich encontra um manuscrito antigo em um monastério jesuíta. 240 páginas de pergaminho, ilustrações elaboradas de plantas que não existem, diagramas astronômicos impossíveis, mulheres nuas em tubos verdes, e um texto completamente incompreensível. Não em latim, não em grego, não em árabe ou hebraico, em nada que alguém reconheça. O manuscrito foi datado por carbono 14, entre 1404 e 1438,
Tem mais de 600 anos, e ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu decifrá-lo. E olha que tentaram. Os melhores criptógrafos da Segunda Guerra Mundial, os mesmos que quebraram a enigma nazista, falharam. A NSA, a Agência de Segurança Nacional Americana, tentou nos anos 50. Falhou. Supercomputadores modernos com inteligência artificial falharam. O texto tem características de língua natural. Palavras que se repetem, padrões estatísticos, estrutura aparentemente gramatical. Mas não corresponde a nenhuma língua conhecida na Terra. Teorias. Teoria 1. É um código complexo. Problema: códigos deixam padrões. Este não deixa. Teoria 2. É uma língua construída artificial. Mas quem criaria uma língua inteira só para escrever um livro? E por quê? Teoria 3. É uma fraude elaborada. Alguém inventou símbolos aleatórios para vender como manuscrito misterioso. Mas a análise linguística mostra que o texto tem sentido. As palavras seguem regras consistentes, como se realmente significassem algo. Teoria 4. É conhecimento alquímico ou mágico intencionalmente obscurecido. As ilustrações tornam tudo ainda mais estranho. Plantas com flores múltiplas conectadas por tubos. Mulheres em piscinas conectadas por canos verdes. Diagramas astronômicos com zodíacos, mas com constelações extras. Receitas ou instruções para algo. Em 2019, um pesquisador afirmou ter resolvido parcialmente. Seria turco medieval codificado. A comunidade acadêmica refutou. Em 2020, outro disse ser proto-romance, língua ancestral do italiano. Também refutado. O manuscrito hoje está na Biblioteca Beinecke, em Yale. Você pode vê-lo online, digitalizado em alta resolução. Mas isso não importa, porque mesmo que você passe anos estudando cada símbolo, cada ilustração, cada página, você não vai entender. Ninguém entende. É como se alguém, há 600 anos, tivesse escrito um manual completo sobre algo, mas em uma língua que nunca foi falada, ou que foi esquecida. E para fechar essa lista, um fenômeno que acontece até hoje, e que você pode ver ao vivo. Mistério número 5. As luzes no céu que aparecem há décadas, sempre no mesmo lugar. Vale de Hesdalen, Noruega. Uma região rural, isolada, com 150 habitantes. E desde os anos 40, luzes aparecem no céu. Não é metáfora. São luzes reais, filmadas, fotografadas, medidas por equipamentos científicos. Bolas de luz branca, amarela, às vezes vermelha, flutuando, pairando, movendo-se em padrões erráticos, às vezes desaparecendo instantaneamente, outras vezes ficando paradas no céu por horas. E não acontece uma vez por década. Acontece de 10 a 20 vezes por ano. Na década de 80, estava acontecendo 20 vezes por semana. Os moradores locais ficaram apavorados. Pensaram em invasão alienígena, experiências militares, sinais do fim do mundo. Em 1983, cientistas noruegueses instalaram o projeto Hesdalen, uma estação de monitoramento permanente. Câmeras, radares, espectrômetros, medidores de campo magnético, tudo rodando 24/7. E as luzes continuaram aparecendo, sendo gravadas, sendo medidas, descobertas. 1. As luzes emitem radiação na faixa do visível e do infravermelho. 2. Elas aparecem mais frequentemente durante o inverno. 3. Às vezes são detectadas por radar, às vezes não. 4. Não são aviões, drones, balões meteorológicos ou qualquer objeto conhecido. 5. Parecem reagir a lasers. Quando cientistas apontaram lasers para as luzes, elas mudaram de comportamento. Teorias científicas. Teoria 1. Plasma atmosférico natural. Mas plasma precisa de energia extrema para se formar, e não há fonte dessa energia no vale. Teoria 2. Combustão de gás radônio vindo do solo. Mas as luzes aparecem a centenas de metros de altitude. Teoria 3. Partículas de poeira ionizadas criando fenômenos luminosos. Não explica os padrões de movimento ou a duração. Teoria 4. Algum tipo de fenômeno piezoelétrico. Rochas sob tensão gerando eletricidade.
Mas isso não explica as luzes voando. O mais perturbador: Resdalen não é o único. Existem outros lugares no mundo com fenômenos similares. Marfa, Texas; Min-Min, Austrália; luzes de Brown Mountain, Carolina do Norte. Sempre em regiões isoladas, sempre inexplicadas. Em 2007, um engenheiro italiano propôs que as luzes poderiam ser uma forma de vida baseada em plasma, algo entre matéria e energia, se autossustentando temporariamente. A comunidade científica ridicularizou a ideia, mas as luzes continuam aparecendo, sendo filmadas, desafiando explicação. E a cada ano, há menos teorias e mais perguntas. Então, recapitulando. Um som que só alguns ouvem e ninguém detecta. Círculos no deserto que vivem e morrem sozinhos. Um objeto impossível no fundo do mar. Um livro que ninguém consegue ler há 600 anos. E luzes no céu que aparecem sempre no mesmo lugar. Mas aqui está a reviravolta que muda tudo. Esses não são os mistérios mais assustadores. O mistério mais assustador é simples. Vivemos em 2026. Temos inteligência artificial, computação quântica, exploramos Marte, sequenciamos DNA em minutos. E ainda assim, não conseguimos explicar um zumbido, ou círculos na areia, ou luzes no céu. Isso significa duas coisas. Ou nossa ciência ainda é absurdamente primitiva, ou existem coisas neste mundo que simplesmente não seguem as regras que achamos que conhecemos. E eu não sei qual das duas opções é mais perturbadora, porque se é a primeira, significa que sabemos muito menos do que pensamos, e se é a segunda, significa que estamos compartilhando este planeta com fenômenos que não entendemos, não controlamos, e talvez nem deveríamos conhecer. Se esses mistérios mexeram com sua cabeça, deixa o like. Se você conhece algum outro mistério inexplicável, ou tem uma teoria sobre algum desses casos, joga nos comentários. Eu leio todos. E se você quer continuar explorando o desconhecido, se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana tem conteúdo novo sobre os mistérios mais sombrios do mundo. Até o próximo vídeo. Se é que existe explicação para tudo que vemos.